Fala comigo, meus consagrados, vocês estão bom? Peronzito na área. Nos últimos dias a gente se deparou com a notícia repentina de que o Cruzeiro tá vendendo o volante Ryan Guilherme, que começou o ano se destacando nas chances que recebeu, e também temos visto cada vez mais próximas as vendas de Kaique e Cauã Prates. E muitos não estão entendendo o motivo dessas vendas. Mas hoje eu vou trazer algumas informações que podem explicar tudo o que tem acontecido nos bastidores do Cruzeiro. Cara, segundo vídeo em um dia, hein? Faz tempo que isso não acontece. Então já deixa o like se você gosta dos vídeos e do canal. Se inscreve aí se não for inscrito e bora para mais um vídeo. 2026 começou com o Cruzeiro utilizando um time alternativo nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Foi o perfeito momento para jogadores pouco utilizados ou recém-chegados mostrarem que mereciam uma chance no time principal no decorrer da temporada. E um jogador que agarrou essa oportunidade foi o volante Ryan Guilherme. Em 3 partidas disputadas, ele foi muito elogiado por torcedores e também pela comissão técnica. Até que no último domingo, antes da bola rolar no clássico, sem nenhum aviso ou notícia prévia, Ryan não apareceu nem no banco de reservas. E durante a partida veio a informação: ele estava sendo negociado e perto de ser vendido para o Rio Ave de Portugal. A princípio muita gente ficou sem entender como é que um jogador que chegou em setembro, depois de 6 jogos disputados, mostrando que é bom de bola, simplesmente vai sair, e sem nenhum problema aparente. E logo depois surgiram mais informações. Ryan estava sendo vendido por 3 milhões de euros, equivalente a 15 milhões de reais. Eu não vou negar, quando eu vi esses valores eu pensei, ok, ele poderia ficar aqui e render um valor muito maior depois, já que só tem 23 anos. E você lucrar 15 milhões em um jogador que chegou de graça, cara, tá longe de ser ruim. Mas aí é que tá. Eu não sei se outras pessoas pensavam isso também, mas o Ryan não veio de graça pro Cruzeiro. E eu não tô nem falando de luvas e bônus que você paga geralmente para jogador que chega a custo zero. Ele foi comprado junto ao Fortaleza por quase 9 milhões de reais. Eu não sei se rolou um efeito Mandela, cara, sei lá o que aconteceu, mas eu jurava que ele tinha vindo de graça. Então eu comecei imediatamente a pensar que não fazia sentido nenhum essa venda. E não pelo valor apenas, mas pelo contexto todo. Um jovem jogador de 23 anos, comprado há 4 meses, indo embora de repente. Não é estranho você vender um jogador, mas vender um jogador que você acabou de comprar, isso sim não faz sentido. Foi então que surgiu mais uma notícia. A notícia de que você vai deixar o like nesse vídeo e se inscrever se não for inscrito. Vamos, é rapidinho. Vai. Pronto. Deixou? Tô esperando. Ah, boa, valeu. Então surgiu a notícia de que o lateral esquerdo cuiabano do Nottingham Forest interessa ao Cruzeiro. E foi aí que, zapeando no Twitter, eu vi algo que na minha cabeça fez total sentido. O Ryan, como eu falei, tá indo pro Rio Ave, de Portugal, certo? O Rio Ave pertence a uma rede de clubes do magnata grego Evangelos Marinakis. Rede de clubes que também conta com Nottingham Forest, justamente o clube do cuiabano que tá na mira do Cruzeiro. Antes de eu continuar, eu quero só fazer um breve resumo para que vocês conheçam sobre o Marinakis. Ele, obviamente, é conhecido pela sua fortuna de 5 bilhões de dólares e seu papel no futebol. Mas aqui no Brasil, ele foi frequentemente associado a John Textor, dono da SAF do Botafogo. Basicamente, o Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo porque ele foi afastado da Eagle Football, empresa que gerencia uma série de clubes, entre eles o Put Fire. Só que numa tentativa de separar o Botafogo da Eagle e assim poder voltar ao comando da SAF, o Textor pediu uma ajuda financeira ao Marinakis. Acabou que essa história ainda não teve um desfecho, pois o Textor, através de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro, mas ainda tá um BO essa história porque ele precisa ser meio que vigiado por um diretor da Eagle em suas ações representando o clube. Enfim, uma bagunça. Só que o que chamou atenção nisso tudo foi a venda de 3 jogadores do Botafogo ao Nottingham Forest no ano passado: Igor Jesus, Jair e o cuiabano por 34 milhões de euros. No total,
cerca de 218 milhões de reais, o que causou uma revolta nos botafoguenses por conta dos valores envolvidos. E então aconteceu algo que deixou a história ainda mais bizarra. Cuiabano, 4 dias depois de ser vendido, foi emprestado. Pra quem? Pro Botafogo. Coincidência? Embromation? Nunca saberemos. Mas enfim, voltando pro Cruzeiro, temos a seguinte situação. Um lateral esquerdo definitivamente terá que ser contratado, a depender até 2. Fato é que precisaremos de um lateral esquerdo porque o Kaique está na iminência de ser vendido ao Como da Itália, a não ser que isso tenha mudado nas últimas horas, porque eu estou gravando esse vídeo de manhã, assim como o Cauã Prates, mas no caso dele, ele sairia no meio do ano para o Borussia Dortmund. Essa venda também não foi oficializada, tá? Então pode ser que alguma coisa mude aí durante o dia, mas só para contextualizar. Aí vocês podem falar que já entenderam que eu tô associando uma possível vinda do Cuiabano pro Cruzeiro, mas que ele tem proposta de outros times e tá quase fechado com o Vasco. Mas desde que isso saiu, a proposta do Vasco pelo Cuiabano, a gente não viu mais informações sobre. Isso aí começou essa semana, né, esse negócio de Vasco e Cuiabano, só que não teve mais nenhuma atualização sobre isso, né? Só que, tá avançado e tudo mais, só que, tá avançado e não fecha, tipo, não oficializa. Então, se ele não foi contratado ainda, será que uma eventual entrada do Cruzeiro no negócio fez com que ele desse uma esfriada? Se o Cuiabano seria um bom reforço, isso é história para outro vídeo. Mas eu não duvidaria de estar acontecendo um acordo de cavalheiros nos bastidores, com o Cruzeiro facilitando a ida do Rian para um time do Marinacks e o Marinacks dando preferência ao Cruzeiro caso ele entre na briga pelo lateral. Se isso acontecer de fato, eu veria como uma situação preocupante. Tá certo que o Rian jogou pouquíssimo aqui pra gente tratá-lo como indispensável, mas é fato que o Cruzeiro fez um investimento por ele, 9 milhões de reais, e 4 ou 5 meses depois vendeu para lucrar um valor não irrisório, mas perto do que ele poderia valer, ainda mais agora que ele estava conseguindo se destacar, é pouco. E você desfazer de um ativo nesse tipo de negociação é um erro grotesco de todos os envolvidos. Mas, sempre importante deixar claro, isso, pelo menos até agora, não é, como eu posso dizer, um fato. É uma especulação que eu achei interessante de debater e resolvi trazer aqui para o canal. Aliás, eu pretendo fazer mais vídeos assim de opinião para variar com as notícias, além das análises que vocês provavelmente viram mais cedo aqui no canal. Mas e você? Acha que tem fundamento essa especulação da torcida? O Cruzeiro facilitou a ida do Ryan para um time do Marinacks para contratar um jogador de um outro time dele? Deixa aí embaixo sua opinião. Se inscreva se não for inscrito. Deixa o seu like se tiver gostado do vídeo. E se não tiver gostado, deixa o seu dislike e seja feliz. Até o próximo vídeo.